paz, povo querido, tudo bem? Vim compartilhar com vocês algo que o Pai tem me falado já faz uns dias, né? Me inquietado sobre algo que eu achei bem tremendo, assim, que é uma passagem ali em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz assim: E ele disse, Eliseu no caso, né? Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Para quem conhece essa palavra, né, esse versículo a gente fala, e muitos até fazem atos proféticos até hoje, sobre, né, colocar um punhado do sal em nascentes, né, ou em lugares, em ambientes considerados importantes em determinadas cidades e regiões, como um ato profético para sarar aquelas águas, né, até o dia de hoje, para eliminar dali toda a morte, né, e toda a esterilidade. Eu acho isso muito tremendo, né? Eu creio em ato profético, eu acredito que seu pai deixou os 5 ministérios e exemplos proféticos como esse, então eu creio que ainda serve para os dias de hoje, porque o nosso Deus é atemporal, é de ontem, de hoje e de eternamente, né? Então eu vim, né? Deus vem trabalhando muito em mim, falando muito comigo sobre essa questão de purificar as nossas nascentes, né? Porque às vezes a gente se deixa abater, e hoje em dia não é só mulheres, né? Infelizmente, era algo que agredia muito mais as mulheres, mas hoje, né? Como os filhos são criados sem disciplina, sem limites, sem educação, no sentido dos pais gastarem tempo conversando e educando, né? Mas eles são entregues aos celulares, entregues às suas próprias vontades. Então, homens e mulheres têm crescido sensíveis a qualquer coisa, né? Nada pode ser falado, nada pode ser resolvido, nada pode ser determinado, que qualquer coisa que foi tida como uma ordenança, como uma regra, né, é tido como opressor, infelizmente, né. Então, com essa sensibilidade que homens e mulheres vêm crescendo, infelizmente, né, a gente tem sofrido muito com isso. E se doído por pouquinhas coisas, né? Por qualquer coisa, na verdade, né? Um olhar, uma fala, né? Ou deixar de falar, ou deixar de olhar, né? A gente não para se colocar no lugar da pessoa que às vezes não tá num bom dia, ou às vezes tá com tantas coisas na cabeça que nem parou para lembrar de nós, mas a gente acredita que está pensando, que está fazendo, né, para nos prejudicar, para nos entristecer. Então, com essa sensibilidade que as pessoas veem hoje, a gente tem tornado as nossas águas amargas, o nosso interior amargo, né? Porque do nosso interior fluirão rios de água viva. A partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente comece a alimentar o espírito com a palavra de Deus, com a oração, através do jejum, né? Que é deixar de se alimentar, deixar de comer algo sólido, né? Alimentar o nosso corpo físico para então, nesse momento, em vez de estar alimentando o nosso corpo físico, nós pararmos para alimentar o nosso espírito, nós pararmos para ler a palavra, nós pararmos para orar, né? Isso é um jejum, né? Isso é uma ferramenta para alimentar o espírito. Se você apenas deixa de comer dizendo que está jejuando, você está fazendo dieta. O jejum é deixar de alimentar a carne, o corpo, para alimentar o espírito, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Então nós sabemos que é possível e é saudável fazermos jejum e nos alimentarmos da palavra nesse tempo. Então, e na oração também, claro, né? Então, ou seja, quando você começa a alimentar o teu espírito, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você vai começar a fluir um rio de águas vivas de você, né? O que você vai recebendo do Pai, você vai passando para as pessoas à sua volta, e muitas vezes sem palavras, apenas pelos teus frutos de arrependimento, pela sua mudança de postura, de vestimenta, de atitude, de fala, né? Então a gente vai demonstrando algo novo às pessoas. E a palavra nos diz que do nosso interior pode sair apenas uma fonte. Não há como sair a fonte amarga e a fonte doce, né? Então, ou seja,
não há como você se entristecer e aceitar essa mágoa descer para o seu coração, porque assim, não quer dizer que daqui para frente, tá? Você não vai mais se entristecer com nada, você não pode ficar chateado com nada, você não pode mais assim olhar determinadas situações e se indignar com aquilo. Não, nós somos seres humanos, né? Nós somos racionais, nós somos emocionais, nós vamos ter reações diante das ações das pessoas à nossa volta. É claro, não há como controlar e evitar essas questões. A questão é, no momento em que você se entristece, no momento em que aquilo ali te aflige, no momento que você está vendo e vivendo aquela situação, você não permitir que desça seu coração. Você não permitir tomar aquilo para si, você não permitir pensar, fiz só para me afetar, aquela coisa assim de aceitar aquilo para si, sabe? Descer do seu coração, porque isso vai tornar o que tem dentro do seu coração amargo. Não tem como você guardar esse sentimento, essa sensação de decepção, né? De amargura com determinadas pessoas e crer que o Espírito Santo está fluindo águas doces, águas que purificam, rios de água viva para as outras pessoas. Não há, né? Eu até escutei um testemunho esses dias de um pastor comentando, né, a situação de uma determinada igreja, muito, muito triste, assim, o que o pastor falou, e dele ter perdido até muitas pessoas, né, por estar destilando a amargura dele, né, a decepção, a frustração dele, no púlpito, não falando mal das pessoas, entende? Mas ele não estava bem consigo mesmo, então ele não sabia como falar coisas boas, assim, né? Digamos assim, ver frutos bons. E é notório, as pessoas, principalmente quando conhecem a palavra de Deus, é notório, né? Então, ou seja, porque a fonte dele estava amarga, as águas fluíam amargas. E ele começou a perder pessoas boas próximas a ele, porque pessoas ruins, a gente diria assim, sem o Senhor, né? Mas pessoas que estão em Cristo, que vivem na igreja hoje, mas que cumprem o seu propósito. Na verdade, não que cumprem o seu propósito, mas pessoas que saem, né, da congregação ali muitas vezes, sem um propósito, apenas por algo assim fútil, né, ou simples, que poderia ser resolvido por algum mal entendido, essas questões assim, eu quero dizer, sabe? Questões de mal entendido, assim. Elas geralmente já são assim, né? Se magoou lá, se doeu ali, se revoltou lá, se estressou ali, né? Então ela tá em busca de algo assim que seja confortável, né? E nenhum ambiente familiar, natural, ministerial é confortável. Então essas pessoas a gente perde naturalmente. Agora, as pessoas boas, as pessoas que têm um propósito, as pessoas que são firmadas na palavra, geralmente a gente perde por não viver aquilo que a gente fala, né? Por essa discordância de falar algo e viver e no dia a dia nossa prática ser diferente, né? Então esse pastor, por mais que ele pregasse a palavra, ele estava amargo, destilando amargura, então ele começou a perder pessoas boas, mas foi restituído, foi restaurado, foi renovado, né? Teve um casal que cuidou da vida deles e hoje está bem, glórias a Deus por isso. Então apenas para você entender, né, um pouco do que eu tô falando na questão da nascente, né? E então assim, a gente sabe que acontece tristezas e decepções. Às vezes você vai ver algo que você não vai se agradar, né? Você vai ver pessoas fazendo coisas que vocês talvez esperaria algo diferente da parte dela. Só que as pessoas são falhas, né? Quando você separa a pessoa da atitude é muito bom, como eu já falei, né, aqui nos outros vídeos. Porque você sabe que a pessoa é boa, mas às vezes ela tem atitudes que te entristeçam, né? E você sabe que às vezes ela pode ter motivos, se você parar para se colocar no lugar dela, se você parar para ter empatia, há motivos para a pessoa estar dessa forma, como para esse pastor, ele tinha motivos reais, né, e concretos para estar daquela forma. Então, só que se você se colocar no lugar dela, você não vai mais deixar descer pro coração determinadas situações que você passa, e você não vai mais afetar a sua fonte de águas vivas, né? A tua fonte vai continuar sendo doce no espírito, ainda que você olhou, se entristeceu, se decepcionou, mas você entrega pro espírito, você fala, olha, Espírito Santo, eu não sei o porquê dessa pessoa fazer dessa forma, eu não sei o porquê dessa atitude, eu não sei o que está acontecendo por trás disso, dentro dela o que está acontecendo. Se eu puder, eis-me aqui para auxiliá-la, aqui numa situação para que eu possa ajudá-la. Mas se não, Senhor, se ela estiver passando por um processo ao qual o Senhor está tratando com ela no particular,
Eu quero orar para que ela seja fortalecida, para que ela seja, né, quanto antes esse propósito se cumpra na vida dela, que seus olhos espirituais sejam abertos, para que ela possa ser curada, Deus, para que ela possa entender essa missão, essa lição e passar por essa aflição e viver, né, a vitória, o processo, aquela bênção que o Senhor já tem determinado sobre a vida dela, amém? Entrega ali. E você não contamina a sua fonte, porque você não é que nós não podemos nunca mais nos entristecer, nos magoar, nos decepcionar com as pessoas e automaticamente nos frustrar com nós mesmos por determinadas confianças e expectativas que criamos nos outros. Não, mas nós vamos dessa forma, entendendo que a pessoa não é definida pelas suas atitudes, às vezes ela só está passando por um mau momento, e quando você se colocar no lugar dela, você vai poder orar e interceder pela vida dela e não deixar aquilo entrar no seu coração, vai ser uma bênção. Deus tem falado muito isso comigo, sabe? Filha, se há coisas no teu coração que você precisa liberar perdão, liberar cura, liberar, sabe? Se tu precisa derramar sal na tua fonte para tornar ela doce de novo, que assim seja, sabe? Que assim tu faças, para que tu não destile amargura nas pessoas, sabe? Para que tu também não seja essa pessoa como um exemplo, né, desse pastor, para que você não fira as pessoas à tua volta com as tuas decepções provocadas por ti mesmo, porque as atitudes das pessoas não podem definir o que entra dentro do meu coração, e sim eu mesmo. As pessoas podem fazer o que elas bem entender, porque eu não tenho como controlar as atitudes, né, e a postura delas e as circunstâncias à minha volta. Não nossa, aquilo que desce ao nosso coração. Isso nós podemos definir e vamos definir em nome de Jesus. E quanto mais discernimento e dependência nós tivermos do Espírito Santo, mas nós vamos conseguir continuar permanecendo com a nossa fonte purificada, amém? Então, se você se vir a sua memória, né, situações que você lembra, sabe, às vezes você tá lá passando na rede social, daí passa a foto daquela pessoa, você já passa rápido, tipo, ai, não quero nem ver. Não, ora pela pessoa, volta, pensa, não, Pai, tem alguma situação com essa pessoa? Ah, lembrei, tem aquela vez ela não me olhou, ah, ela falou torto, ah, ela me fez isso, ah, ela não falou comigo direito, ah, ela tava com as fulano e me ignorou, ah, não sei o que, essas coisinhas que a gente tem, né? Ah, o fulano passou por... Ah, o fulano poderia ter me dado oportunidade e não me deu, coisa dos homens, né? E é isso, e aquilo, entende? Coisas que você for lembrando que te magoaram, você fala, ai, Pai, então, ó, eu perdoo fulana, porque ela fez isso, porque ela me olhou assim, porque ela não falou isso, porque ela fez aquilo. Limpa a tua fonte, sabe? Traz paz pro teu coração, sabe? Deixa o Espírito Santo tocar em você a partir da sua decisão por cada memória que o Espírito Santo trouxer para você, deixa ele fazer. Limpa a tua fonte novamente, para que as pessoas que ele já tem confiado a você e ainda quer confiar, todas sejam purificadas, que seja gerado vida através de você nelas, porque por enquanto, se você ainda tiver alguma raizinha, ainda que por menor que for, que você ignore, que você prefere passar batido para não tocar nesse assunto de tão assim, né, extremo que foi, saiba que por menor que for, por mais teoricamente significante que você queira considerar, vai afetar a sua fonte, está afetando. Não há como fluir do nosso interior duas fontes, ou são amargas ou são doces. Então é muito melhor, não só por você, mas por o que o Senhor quer fazer através de você, você liberar esse perdão, seja para quem for, seja o que for, não importa. Se o Senhor trouxer a sua memória, que eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, traz a memória para cada pessoa que ver esse vídeo, Senhor. Traz a memória, Espírito Santo, para tudo que Ele trouxer, a sua memória, e for trazendo conforme você for vendo as pessoas, as fotos, os lugares, os ambientes, né? Toda a memória que ele for trazendo, não importa se você tá num lugar cheio, se você tá sozinha, se você tá cheio de pessoas ou não, fala em pensamento, ah, é verdade, Pai, lembrei, Espírito Santo, eu quero liberar perdão para fulano por causa daquele dia, por causa disso, e ele vai trazendo, ele vai purificando a sua fonte, porque vale a pena. Ali diz na palavra, né,
Sararei essas águas e não haverá mais morte e nem esterilidade. Por quê? Porque quando nós estamos com a nossa fonte amarga, nós não conseguimos honrar ao Pai, muito menos as autoridades sobre a nossa vida, e nem cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou. Então, o nosso ministério, aquilo que o Senhor tem para nós, e não se engane, tá? Eu não tô falando de pessoas que têm título, né? Apostólico, pastoral, profético, não. Eu tô falando de todos nós, porque todos nós nascemos com o nosso ministério já. Os dons do Filho, né? Que é os dons dos 5 ministérios: apostólico, profético, o mestre, o pastor, o missionário. Todos esses 5 ministérios já nasceram com você, você já tem algo sobre a sua vida, né? O óleo sobre a sua cabeça ali é apenas a legalidade no mundo natural e espiritual para você exercer aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, mas o Senhor já colocou em você aquilo que você vai exercer, e você vai ser sim, né? Vai receber essa legalidade, essa autoridade por já estar fazendo algo que você já tem demonstrado, né? E não esperar acontecer para os homens para você fazer para o Senhor. Não, você faz para o Senhor primeiro, e Ele faz questão de te colocar nos lugares e nos ambientes a qual você já está exercendo. Eu sou um exemplo disso. Eu já exercia muito antes de conhecer o meu ministério, muito antes de conhecer o meu esposo. Então, estando ao lado dele, Deus só testificou para as pessoas à minha volta o que Ele já tinha falado comigo. Então, para todos nós que já estamos exercendo a morte e esterilidade, quando nós permitimos essas raízes de amargura permanecerem em nós. E eu sei que às vezes são pessoas e coisas tão graves e tão sérias que a gente pensa, não dá, eu não posso, não tem como deixar isso para lá. Entenda que você não se move mais por sentimento, mas pelo Espírito, né? E por se mover pelo Espírito, sentindo vontade ou não, achando que você deve ou não, você faz pela fé e pela obediência à palavra do Senhor sobre o que Ele derramou em você e sobre o que Ele quer fazer para as pessoas, principalmente se você já exerce o ministério, né? É mais sério ainda. Por quê? Porque com isso Ele vai limpar e vai voltar a trazer vida ao seu ministério e à sua fonte até os dias que Ele voltar, né? Porque Ele diz que até hoje essas fontes ali que foram purificadas lá no tempo de Eliseu, antes de Cristo, né, há mais de 2000 anos, ela segue purificada até hoje. Se a gente não aceitar mais novas amarguras dentro de nós, ela vai permanecer pura até que Cristo venha e até que o nosso corpo seja glorificado e não torne mais essas corruptibilidades, né, que a gente vive hoje. Então vale a pena você, por obediência ao Pai, por amor a Ele, declarar tudo aquilo que ainda torna a sua fonte amarga, liberar no mundo natural e no mundo espiritual pessoas que você carrega presa a você porque te fizeram algo, sabe? A pessoa nem lembra de você, a pessoa tá lá seguindo a sua vida, nem lembra o que fez ou o que não fez, e se lembra, não tá preocupado com o que você tá sentindo, ou seja, isso não é uma garantia de uma satisfação interior, pelo contrário, está te paralisando, te mortificando e te trazendo esterilidade, te impedindo de gerar filhos naturais e espirituais. Olha a seriedade disso, né? Então, eu senti muito de compartilhar isso com vocês, porque foi algo que o Senhor tocou no meu coração. Então eu passei essa semana orando ao Senhor sobre tudo que eu tenho lembrado, assim, de pequenas coisas, porque mulher é por pequenas coisinhas, sabe? Pai, isso, aquilo, aquele outro, aquela fala, aquele isso, aquilo não sei o que. Ai, pai, eu não quero mais, sabe? Libera, sabe? Tira isso tudo de mim, porque não me convém. E hoje eu tenho tomado essa atitude mesmo. Eu já ministrei sobre isso nos meus vídeos, né? Sobre ter a empatia, e essa empatia, o se colocar, o orar, o interceder por aquelas pessoas que ainda por algum motivo, por algo que elas estejam passando, até por estarem sendo colaboradoras de um propósito do Senhor na sua vida, elas são resistências àquilo que você está vivendo. Às vezes elas podem estar colaborando com o Senhor
por propósito, então você ora e intercede por elas, se coloca no lugar delas, tenta ser sensível ao que elas estão passando, né, no seu interior, e não fica gastando mais tempo pensando que é tudo sobre você, é tudo na maldade, é tudo para me ferir, é tudo para me desmoralizar, enfim, não, sabe? Tira isso da sua mente, você não é o centro do universo, é tudo sobre o Senhor e não sobre nós, sabe? Eu tinha muito essa visão, tudo eu pensava às vezes que estavam fazendo para me ferir, para me entristecer, né, para me decepcionar, e não, sabe? Eu não sou o centro do universo, é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, então tudo que façamos como para o Senhor. Então deixa o Senhor, em nome de Jesus, sabe, purificar essa tua fonte, sabe, tornar limpa novamente. Ele vai derramar o seu sal e nós vamos voltar a ser sedentos pelo Pai. Essa morte, essa esterilidade em nós, natural e espiritualmente, vai cessar e nós vamos desfrutar de frutos de arrependimento e de frutos de espirituais e naturais, sabe, de uma colheita esplendorosa nesse novo ano que se inicia para todos nós como família ministerial, para você onde você está no seu ministério, na sua casa ministerial, na sua vida natural. Eu tenho certeza que essa palavra colocada em prática vai dar resultados de 100 a 1000, sabe? Então, a palavra do Senhor continua viva, ela permanece viva, ela permanece firme para nos instruir, sabe? Não para nos expor e nem para nos magoar, e vale a pena a gente ser sensível e humilde para reconhecer aquelas palavras que falam conosco, sim, que nos tocam, que nos marcaram e que vão realmente ser um agente de transformação na nossa vida. Eu espero que você viva também aquilo que eu tenho vivido desde que eu recebi essa palavra, e que se você quiser colocar aqui nos comentários, você pode também ficar à vontade, né, compartilhar conosco tudo que você tem vivido, a diferença que tem feito para você. Mas o intuito realmente é impactar e multiplicar, então não guarde só para você, compartilhe sim, não porque eu precise de algo, porque eu não preciso, eu sou satisfeita e plena no Senhor, mas para que as pessoas também, não apenas, porque eu sempre fui assim, né, o que é bênção eu não guardo só para mim, eu sempre quero compartilhar com as pessoas, porque eu quero ser uma filha que auxilia o Pai no reino, né? E não que reter. Então, ajude a compartilhar, passe para as pessoas que você sabe que precisa, que às vezes são amarguradas ou sensíveis com qualquer coisa, para que elas sejam libertas desse peso, porque o peso da amargura, ele esmaga, ele deixa a gente ver tudo vermelho, tudo negativo, tudo péssimo, ele faz a gente ser preso, né, no vitimismo, na amargura, no negativismo, sabe? E essa limpeza, essa palavra de vida que o Senhor nos trouxe, vai nos tornar livres, vai nos tornar leves, vai nos tornar em paz, satisfeitos. Então é algo que não dá para reter apenas para nós, amém?